Estamos aqui em mais um episódio do MetaCast, a sua jornada começa aqui. E hoje com um convidado muito especial, nosso grande amigo Sandro Ferraz. Sandrão, é um prazer te receber aqui. Bom demais. Fiquei muito lisonjeado com o convite, cara. Muito bom ter você aqui. Quero muito explanar o conhecimento que você tem, principalmente na área de empreendedorismo médico. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para ele. O Sandrão ele tem uma mentoria, que inclusive eu sou mentorado, e que realmente muda a vida de várias pessoas. Eu fui da segunda turma, e assim, até legal fazer uma homenagem para ele, em agradecimento, porque realmente o que ele fez no meu trabalho foi sensacional. Sandrão, obrigado primeiro de Junto tudo. sempre. A imersão clínica de sucesso é um sucesso, meu amigo. Tamo junto. Então, Sandrão, mas agora falando de, assim, os planos, nós vamos falar depois, tá? Depois você vai contar pra gente um pouco mais sobre a clínica nova. Do que vem por aí. Do que vem por aí, tá? Mas, assim, uma perguntinha básica. Hoje, o que você acha que separa o médico que se destaca do médico que continua fazendo plantão e usando convênio? O que é muito importante a gente ver, e vale a pena a gente falar aqui no podcast, é que a gente vem de um sistema de educação muito arcaico, né? Você passou pela faculdade de medicina assim como eu, e se tem uma coisa que eu já pesquisei sobre várias faculdades de medicina, e a gente tem um conhecimento muito triste do ponto de vista educacional, de que o médico ele não sai de lá pronto para empreender. Ele não tem educação financeira, gestão financeira, ele sai de lá, cara, completamente cru e é jogado no mercado, com muitos lobos no meio da rua, e ele fica tentando sobreviver. Então, se eu pudesse resumir isso para você, transformar o médico num empreendedor, fazer ele entender que atrás de um CPF tem que ter um CNPJ forte, e fazer ele pensar de forma macro. Fazer o médico entender que não é só o tempo que ele está atrás da mesa, para que pode gerar dinheiro. Eu costumo falar, tem pessoas que olham o olho, tem pessoas que olham a remela. É verdade. Então, assim, isso, Sandrão, é bem legal você estar mostrando, assim, na prática, né? Porque isso incentiva várias outras pessoas a querer sair desse ciclo vicioso que acontece. Você sabe que uma das coisas que me fez hoje ter o propósito de estar com outros colegas médicos nesse trabalho, foi justamente ver a quantidade de pessoas, a quantidade de profissionais perdidos nisso, né? Engraçado a gente tratar de saúde e ter uma perspectiva de vida com 10 anos, 8, 10 anos menor do que a maioria das pessoas, né? Porque as pessoas que realmente não entendem o jogo, que não entendem o que é para fazer, o que é para ser feito de verdade, elas acabam se atolando numa profissão que é maravilhosa, mas acabam doentes, infelizmente. Com certeza, e assim, a recompensa financeira não é tão grande, né, Sandro? Não é. Nossa, mas comparado com outras profissões, a medicina ela dá um retorno, sim, realmente ela dá um retorno mais rápido, mas é como se ela fizesse um pico e um platô. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, não tem como você ter resultado diferente. Edu, eu vou falar uma coisa para você, que eu tenho lido muito sobre isso, até para trazer para essa realidade lá dentro da imersão, que eu acho que é muito importante a gente falar. A gente hoje forma uma média de 75 mil médicos ano, né? Então a gente tem uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de em 5 anos, cara, um período muito curto, você vai abrir o olho e a gente vai estar 5 anos na frente. Em 5 anos, o valor dos plantões começarem a cair. Sim, porque hoje formam 50 mil médicos, cara. Entre 50 e 75 mil médicos. Entre 50 e 75 mil médicos. Então o que acontece nisso? Aquele plantão que o cara, por ignorância, por certa ignorância, acha bom de R$ 1.200, vai piorar bastante. Porque o nosso poder de compra está caindo. A moeda está sendo desvalorizando. E o plantão tende a cair. Então vai virar uma briga. E o tempo é o mesmo. Exatamente. O tempo é o mesmo, e vai virar uma briga louca, sabe? Para quem vai dar esse plantão, para quem vai buscar esses melhores valores. Selva, né? Então é uma selva. Então tende a piorar bastante ainda, cara. Isso é uma pena, né? O Guto, né? Inclusive o Guto é amigo do Sandro. Esses dias ele postou um vídeo, e eu não sou muito de comentar no vídeo dos outros e tudo mais, mas achei muito legal ele falando, que vai ter médico fazendo Uber daqui a um tempo. Ou ele aprende a ser empresário, ou
ele vai cair no mais do mesmo, vamos colocar assim, vai ficar de escanteio. E você sabe que na nossa profissão, é uma coisa que é muito bacana da gente falar, existem muitas pessoas realmente com uma relevância assim, muito alta em relação à capacidade técnica. Eu conto lá na imersão que eu tenho um professor de pneumologia, que é uma das pessoas que eu conheço, que é uma das maiores sumidades em pneumologia, né? E ele, até hoje, ele está com quase 65 anos, né? E ele não entendeu isso, sabe? E ele agora está entrando na fase decadente da medicina dele. Porque ele está perdendo vitalidade, ele está envelhecendo, ele não entendeu o quanto isso era importante. É porque acha que vai estar sempre no mesmo nível de energia. Só que a energia só tende a cair, sabe? Só que ele agora não aguenta mais trabalhar o que ele trabalhava e ele começou a cair a classe social dele. Com certeza. Ele já não consegue fazer mais as mesmas coisas que ele fazia. Já não consegue dar mais o padrão familiar que ele conseguia propor. Então é muito triste. Isso é muito triste. Poxa, você não imagina, um cara que... essa umidade no que faz, referência. Se sua filha tivesse asma, você entregaria para ele? Certeza. Não, minha filha não é... Se você perguntasse para mim hoje, olha, sua filha teve um quadro de insuficiência respiratória aguda, na mão de quem você dá? Eu falo, ali. Sem sombra de dúvidas. E o grande problema da medicina é que por muito tempo foi investido muito na área técnica, no currículo. Exatamente. Mas o currículo ele não ganha jogo, né, Sandrão? Então, assim, se você não tiver aplicabilidade, não souber fazer essa conversão para dinheiro, não muda muita coisa, né? Não muda nada. E uma coisa que eu tenho visto também agora, porque como eu estou nesse mercado de empreendedorismo médico, eu tenho visto muito, são pessoas extremamente decepcionadas com a medicina, partindo para outras coisas, dona de posto de gasolina, mexendo com imobiliária, fazendo outras coisas, porque de tão decepcionante que está o negócio. Porque realmente não sei se você já teve, eu já estive nesse lugar, mas uma coisa que é muito válida, cara, hoje você pega um médico hoje no interior do Rio de Janeiro, onde é a minha cidade, por exemplo. Sim. Eu tenho amigos meus que ganham R$24 para essa visita, cara. Um paciente. R$24, cara. Estão recebendo R$65 bruto por consulta, cara. Então isso é uma falta de respeito. Então, enquanto houver um grande grupo de médicos que se coloca a fazer isso, os convênios vão sugar. Agora, a partir do momento em que nós, que estamos nesse processo, você como podcast e eu como educador, nessa parte a gente começa a levantar um grupo de pessoas mais conscientes, vai existir um movimento de crescimento em relação a isso. Com certeza. E de escolha, né? O médico em si ele vai escolher, ele vai falar, cara, não quero andar com essa turma aqui não. Isso aqui é arcaico, eu brinco, né? Como se fosse usar Nokia. Tem uma turma do Nokia e tem a turma do iPhone. Qual que você vai seguir? Exatamente. Pô, você vai na do Nokia que ninguém quer mais? Ah, mas é porque o cara que me ensinou, ele era assim. Não faz sentido algum. Exatamente. Isso aí... É a mesma coisa de você crescer com um tipo de educação, com um tipo de coisa, lá na frente você entender que aquilo ali é completamente errado e você falar, não, vou ficar errado, vou continuar fazendo errado, porque eu fui educado dessa forma. É aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Sim. Então, é exatamente para esse lugar que a gente tem que chamar os médicos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Falando de gestão, Sandrão, o que você pensa do médico que ele decide crescer, escalar, igual todo mundo fala, sem ter a estrutura necessária? Na realidade isso é um dos maiores desafios, né? Você sabe que uma coisa que eu planejo fazer é criar alguma coisa educacional para trazer os médicos do último ano para dentro desse processo de consciência. Sim. O que a gente esbarra muito hoje, é muito comum a gente esbarrar hoje no endividamento. Você pega um médico que ele está há 2, 3 anos fazendo plantão, ele está completamente endividado, porque ele comprou uma BMW, né? A gente sabe que a BMW é o carro do médico, né? Carro do médico. É o carro do médico. Eu me formei, coletor de morte. Eu preciso comprar uma BMW. E aí, o cara compra uma BMW, lá na frente ele, às vezes, sem pensar no planejamento de futuro dele, ele arruma um casamento, arruma um filho, está comprando um apartamento, está pagando uma prestação, e aí fica cada vez mais difícil dele sair dessa corrida de ratos. Sim. Então, o que a gente precisa fazer como educador, principalmente nessa área, é conscientizar quem está ali já no último ano
eu quero lançar no próximo ano, em 2026, eu quero lançar um produto completamente gratuito, eu quero fazer uma parceria com algumas faculdades para gerar um processo de conscientização do médico entender que é um período que ele vai passar. Ele tem que passar no plantão, ele tem que aprender, tá tudo certo. São fases. Mas se ele tiver um nível de consciência e algum projeto de gestão, de educação financeira, onde ele consiga se programar para isso, eu tenho certeza que a gente vai mudar esse itinerário aí para esse médico. E é fundamental, né, Sandrão? Imagina só, o cara tá lá, 6º ano de medicina, estuda pra caramba, internato, não tem tempo de trabalhar, não tem tempo de ganhar dinheiro com nada. De repente você mostra pra ele e fala, cara, tenha um pouco mais de paciência. Sua hora vai chegar. Administra, aprende. Porque eu penso assim, Sandrão, quem não sabe administrar de pouco, não sabe administrar de muito. Às vezes muito se torna um problema. É isso aí. E aí você começa a beleza, tá bom, eu ganho super bem, mas se eu gasto tudo que eu ganho, essa conta não fecha. E quando você mostra para ele, fala, ó, o começo, você vai ter que viver com com o mesmo padrão de vida que você vivia antes. Eu não sei você, mas eu fiz isso, cara. Eu fiz. No começo, com certeza. O que facilitou muito a minha transição de carreira de 2012 para onde eu estou hoje foi justamente eu não ter esse processo de endividamento. Sim. Porque eu via que muitos colegas, inclusive que trabalharam junto com a gente, eles tinham esse grave problema, né? Ah, mas como que eu paro de fazer plantão? Aí o cara comprou um apartamento de 250 metros quadrados, ele paga 15 pau de prestação, 10 pau de prestação. Comprou um carro que ele paga mais 5, tem seguro, tem plano de saúde e tal. E, cara, realmente o cara não consegue tirar o pé do acelerador. Aí você chega para um cara desse, como educador financeiro mesmo, você chega para esse cara e vira e fala o seguinte, olha, a gente vai fazer um processo de transição seu, dos plantões, para um consultório particular. E você vai tirar um dia do plantão. O cara fala, nem consigo. Impossível, eu não consigo. Não consigo. Entendeu? É verdade. Então, esse é o grande problema. Então eu tenho certeza que a solução para isso é a gente gerar um processo educacional já ali no último ano do cara, para gerar uma conscientização e fazer com que ele gere um planejamento financeiro para que ele possa ter realmente recurso para que ele possa investir e fazer essa transição. Eu penso que no início, assim, a adesão, até pela euforia, né, de estar formando e tudo mais, vai ser aqui 10, 20%, mas consequentemente, ao longo dos anos, isso vai aumentar, o exemplo arrasta, porque o cara fala, pô, esse cara era meu veterano e ele fez bonitinho e tá lá, por que eu não vou fazer? Então, e aí você imagina, você fazer um planejamento junto de um cara, pegar na mão dele mesmo, junto de um cara, fazer um planejamento de 2 anos para esse cara. Você vai passar pelo plantão, você vai fazer uma pós-graduação, sua especialização, sei lá o quê, mas só que você vai aplicar aqui num fundo para que isso possa te trazer recurso, para que você possa galgar novos degraus. O básico, né? Não quero pular fase. Ah, eu quero ir para uma cobertura. Peraí. Exatamente. Calma, nossa, mas é porque eu acho que eu ganho. Você só acha que você ganha bem. Então, mas aonde entra a educação financeira nisso? Você entende o seguinte, Du, você pega um cara, por exemplo, vou falar do meu exemplo, sim, tá? Meu pai foi rico durante muitos anos. Rico assim, hoje o padrão de rico mudou muito, mas era muito bem de vida. Sim. A gente tinha 3 carros, motorista, tinha tudo. Sim, era muito bem de vida. Não era um cara, mas era... Sim. No meio da faculdade, meu pai quebrou. Então isso me levou para um lugar, cara, completamente diferente. Por quê? Porque todo o padrão do que eu via desmoronou e eu precisei me colocar de uma forma diferente até para que eu pudesse gerar crescimento. Porque eu não tinha ninguém ali me suportando, não tinha ninguém ali me bancando. Entendeu? Então quando eu me formei, eu comecei a olhar para isso como uma coisa ficou diferente. Eu lembro quando a primeira vez que caiu 40 mil reais na minha conta, cara, eu falei assim, cara, eu tinha medo de gastar R$1. Mas por quê? Porque eu tinha passado por aquele problema. Então o problema me moldou. 2 coisas que eu falo, né? Para o cara saber o que é bom, ele precisa conhecer o que é ruim. Sim. E eu vi uma frase essa semana que é assim, sensacional, ela foi sensacional para mim. E eu não sei se você conhece o pessoal do Ventes, o Caio, eu acho que eles conhecem. Eu estava com ele semana passada. Pois é, até mandei mensagem para você naquele dia. E aí a Ninótica estava lá e ela falou uma coisa, que ela falou o seguinte, que todo ser humano tem que aprender, desaprender e reaprender. Quem não souber fazer isso, não vai conseguir acompanhar a evolução do mundo, Sandro. Porque hoje ou você evolui com o mundo, ou o mundo evolui sem você, cara, uma carona. E é uma verdade.
E a gente está vendo isso com a inteligência artificial agora, né? Sim, cara, é um absurdo. Isso é impressionante. Me impressiona muito. Pô, o chat GPT tem hora que você manda os exames. E outra, hoje, o primeiro médico do paciente é o chat GPT. Sim. Antes de você atender ele já jogou no chat GPT o resultado do exame dele. Já dá os medicamentos possível para ele fazer o tratamento e tudo. E ele já chega cheio de perguntas para você. Cheio de perguntas. Então, assim, ou você está muito bem preparado ou você vai ficar para trás. E é difícil você fazer uma coisa sem a outra, né? Porque as pessoas, quando elas olham as outras, né, que são mais engajadas na rede social ou no marketing, por si só, já vem aquele pré-julgamento. Nossa, olha, é vendedor puro, né? Isso aí é venda pura. Eu tenho um paciente, recebi hater disso. Paciente que, agora você virou vendedor master, né? E tal. Você não tem nem vergonha de falar que você vende uma mentoria por 90 mil reais. Como se fosse realmente uma vergonha. Mas, o que acontece com o marketing, né? A gente precisa fazer uma reflexão das ferramentas e da evolução que a gente tem durante o tempo. Existiu uma época, há 50 anos atrás, na época dos seus avós, dos seus bisavós, que o médico é uma autoridade única, ele era referenciado completamente por indicação, tá? Só existia isso. Mas o número de médicos também era muito menor. Muito menor. Formavam-se 4 a 5 mil médicos por ano, tá? Num coeficiente populacional menor, mas a relação proporcional não, absurdamente. Era absurda. Então, muito maior do que é hoje. A autoridade médica era muito diferente. Hoje, você abre a internet, você vê, eu já vou concluir onde eu vou chegar, você vê paciente dando tapa no cara de médico. Sim. Aonde eu quero chegar com isso? A autoridade foi completamente desconstruída, justamente pelo excesso de médicos que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. E aí eu faço uma reflexão sobre, eu trago isso sempre para os meus alunos, de fazer uma reflexão e fazer uma pergunta para você. Qual é o melhor hambúrguer? É do Madeiro ou é do McDonald's? Aquele que eu consigo comer, né, Sandrão? Não, mas qual é o melhor, mais gostoso? Hoje no Madeiro. No Madeiro, mas qual que vende mais? Vende no McDonald's. Por quê? Porque ele é mais conhecido, porque ele tem um marketing melhor, uma marca melhor. Todas as vezes, a cada 3 meses, eu tenho centenas de médicos sentados na minha frente resmungando porque tem uma capacidade técnica absurda e ninguém o reconhece. Ou seja, ele não consegue passar uma autoridade percebida e ninguém consegue o reconhecer como tal. Só que se você não entendeu o jogo do marketing, muitas pessoas com capacidade técnica muito inferior à sua, com ideias muito piores, mas que descobriram o play da comunicação, que entenderam o game, vão estar na sua frente. Sim. Foi justamente os da história que mais ganhou dinheiro. Sim, né? Pô, isso pra mim é um grande exemplo de... mas ele usava a imagem dele. Tá, e por que você não usa a sua? Isso é questão de posicionamento, né, assim? Exatamente. E aí, você sabe que hoje uma pessoa me perguntou na rede social, tá até postado na minha rede social isso, ela me perguntou o seguinte: se você fosse transicionar, qual seria o seu primeiro investimento? Eu falei, eu contrataria um videomaker. Primeiro de tudo. Hoje eu contrataria um videomaker. Por quê? Porque um videomaker hoje, eu gasto, sei lá, acho que são 7 mil reais por mês pagando um videomaker. Eu acho que é isso, se eu não me engano. O que acontece em relação a isso? Ele está o tempo inteiro produzindo o meu tipo de conteúdo. Se eu estou numa reunião, se eu estou no restaurante, se eu estou com você, se a gente está trabalhando, se eu estou... E é o que as pessoas, é para onde a gente precisa ir, cara. A audiência quer ver isso.
Então, concluindo só o pensamento, antigamente a autoridade ela era relacionada somente por uma indicação. A família do Eduardo tem um médico, esse médico atende a família dele inteiro, logo a família do Eduardo é amiga da família do Sandro, ele referencia esse médico e de olhos fechados você senta lá para ver. E era o que era feito, irmão. Sim. Naquela época era. Hoje não. Hoje, se você me pedir uma indicação para o cirurgião plástico para sua mulher, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Instagram para olhar o Instagram dele. É verdade. E aí, aonde eu quero chegar? Para onde eu quero levar essa conversa? Para a gente entender que o movimento mudou. Se o movimento mudou, ou a gente joga o jogo do momento, ou você está fora. É aquele negócio, ou você evolui com o mundo evolui sem você. Exatamente. Então o que acontece? Existe uma diferença muito grande, que eu sou muito repetitivo nisso, entre autoridade declarada e autoridade percebida. Com certeza. A autoridade declarada é tudo aquilo que você fala sobre você. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tal especialização, eu fiz isso, minha experiência é essa, tá tudo certo. Mas e o que as pessoas percebem de você? O que você mostra de forma intencional e que você quer que as pessoas gerem essa percepção? Com certeza. Então a autoridade percebida é tudo que a gente faz de forma intencional para que a audiência que está atrás da tela perceba sobre nós. E esse é o game do momento. Pode ser que daqui a 10 anos não seja mais, mas esse é o momento. Sandra, eles deram um show na sexta-feira. Show, Sandrão, foi assim sensacional. Pô, isso aí foi totalmente intencional a reclamação. Fala com ele. Essa questão da intenção... E é bom também quando o cara pega um feedback e ele aceita o feedback, aí, né? É isso aí. Porque eu conheço muitos médicos, né? Gente, quem está assistindo a gente sabe que médico é dotado de um ego, de uma vaidade absurda, né? Então desconstruir isso no médico já é uma coisa. Então assim, eu tenho muitos médicos que quando a gente dá um feedback negativo para ele entende aquilo como uma ofensa. Sim. Não, olha, como uma ofensa. Eu falo o seguinte, cara, eu fico muito feliz com feedback negativo e positivo, porque todo feedback negativo eu avalio se tem fundamento. Lógico. E ele me dá a chance de crescer e de consertar. Com certeza. Só que se você não consegue olhar para isso, olha, você mudou a história de um outro dia do curso. Sim. Com um vídeo. Entende? E é isso, né, cara? E o que eu acho mais legal na questão da mentoria, você vê o crescimento. Você viu que a Ana Carolina, ela inaugurou a clínica dela? Pô, legal pra caramba. A Michele tá com outros médicos, cara. Voando, anunciou agora. Você imagina só, achei fantástico. Na hora que eu vi... Vamos falar isso aqui, só pra gente falar. Gente, eu tenho uma mentorada. E dentro do corredor da mentoria, literalmente, eu não vou levar esse mérito porque o mérito não é meu. Não, é verdade. Sim. Uma pediatra estava lá, ela meio que desesperada sobre o que ela ia fazer e tal, e ela começou a conversar com o Du e começou a conversar com o Joaquim no corredor da mentoria. E ele foi e falou assim, cara, você é uma pediatra renomada, pediatra tem um ela tinha 120 mil seguidores. 120 mil seguidores. Orgânico, normal, assim, ó. Não, e bombando a rede social dela. Ele foi e falou assim, o que te impede hoje de, nesse momento, você emagrecer as mães dos seus pacientes? Você é médica? Você conhece fisiologia? Conheço. Você pode estudar um pouco mais sobre emagrecimento? Pode. Cara, até você pode falando assim. Não é verdade? Cara, a mulher hoje fatura 400 mil por mês, cara.
ela bateu 400 agora. Sim, imagina. Aquele negócio, agora ela já tem outros médicos trabalhando para ela. E olha que interessante, ela foi fazer o depoimento, você não estava no depoimento. No dia que ela foi fazer o depoimento, que a gente chamou ela, aí ela foi e virou e falou assim, mas eu posso falar que foi com o Eduardo e com o Joaquim? Eu falei, pode não, você deve falar. Sim. Você pode falar que foi dentro da mentoria, mas foi realmente, sim, eles foram porta-voz realmente dessa mudança para vocês, e está tudo certo, porque o ambiente também traz essa transformação. Lógico. Né? É a mesa que você senta. Exatamente, falei até nessa imersão, eu pago 240 mil por ano de mastermind, 2 mastermind que eu faço, para sentar em mesas, cara. Eu não vou lá buscar conteúdo, pegar aula, nada mais isso, porque já peguei, né? Mas o que me faz sentar lá é o ambiente. E foi exatamente o que aconteceu. Não fui eu diretamente que transformei a vida dela. O ensino da mentoria, sim, beleza, agregou para ela, mas foi exatamente numa conversa com vocês que vocês botaram ela sentada e transformaram a vida dela. Desculpa, totalmente. Mas eu acho. Você sabe que a Ana tem um fato inusitado. A Ana é irmã de um cara que formou comigo. Sim, né? sim. Do Márcio. E quando a Ana decidiu ir, o marido dela foi e virou e falou assim, nossa, você vai no curso desse charlatão? Cara, e tal. Como que é? Genor? É Genor. Ele é psiquiatra. Sim, sim. E tal. E duas turmas depois ver aquele cara sentando lá, pegando um microfone, dando esse depoimento, pra mim foi transformador. Porque ele falou, cara, você mudou a minha vida, você mudou a vida dos meus filhos, você mudou, o ambiente mudou tudo lá em casa. Eles mudaram até de clínica. Não, ela atendia numa clínica de uma outra pessoa e de um ortopedista. Sim. 2 dias por semana. E aí ela conseguiu ter a educação financeira, mudou o posicionamento, mudou a postura e conseguiu abrir a própria clínica. É incrível. Cara, é fantástica a clínica dela. E a Michelle agora já está pensando em sair de lá para botar outra. Sim, cara, olha como. E é legal você ver o crescimento nessa. É muito legal, cara. Não, é gratificante demais isso. Isso é muito gratificante. E assim, hoje, né, Sandra, essa questão que você falou eu pago o Mastermind para sentar na mesa. Cara, isso é comum. Um exemplo, eu fui até conhecer a equipe do Dr. Douglas lá no Rio de Janeiro, Douglas Chico, e fui lá justamente para sentar na mesma mesa que ele, para entender como ele joga o jogo, qual é a estratégia que ele usa. Pô, fantástico, cara, eu já estou mudando várias coisas dentro da minha empresa, justamente porque eu vi ele fazendo. Então essa questão da mesa que você senta, cara, isso com certeza vai dizer quem você é. E tem uma máxima aí que é falada por muita gente, que é o seguinte, né? Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, né? E cara, você sabe que é uma parada que de verdade me emociona, não só por você ser meu mentorado, ser meu amigo, um cara igual a você ter a humildade de falar isso. Sim. Eu conheço muitos médicos que não falam isso, cara. O cara fala, já me pediram, inclusive, olha, nem posta que eu vi na imersão, não sei o quê. Teve um médico que me procurou lá e falou, olha, não assinei o termo de mágica, eu não quero aparecer, porque eu não quero que ninguém veja. Mas por que você não quer que ninguém veja? Ah, não, porque parece que eu tô aqui aprendendo que eu não sei nada. Eu falei, não, amigo, não tem nada disso. Então, quando eu vejo você falar isso, isso tem muito de mim nisso, né? Porque eu faço muito isso também. Cara, às vezes você senta numa mesa com um cara, igual você foi lá com o nosso colega aí, e você pega uma sacada que às vezes muda tudo na sua clínica, cara, no seu negócio. E um episódio legal, né, Sandrão? Galera, para vocês entenderem que quando eu vim para a mentoria do Sandro, o Samuel, que é um parceirão do Sandro, sócio dele numa empresa de comunicação, me ligou e falou, cara, eu vi que você demonstrou interesse na mentoria, eu quero que você venha e tal. E eu parei para ele, eu estava dirigindo, olhei para ele e falei, por que eu tenho que ir? Falei, pô, eu estou aqui no Mato Grosso, eu tenho um faturamento muito bom, eu tenho uma vida muito boa. Aí ele parou e falou assim, tá, mas quanto que é seu faturamento? Eu falei, é tanto.
Ele falou, cara, peraí, porque até agora eu falei com todo mundo e eu não vi ninguém que tá nisso aí. Eu vou pedir pro Sandro me falar o que eu vou. De repente, bum, chega um áudio do Sandro. E o que ele falou, cara, foi sensacional, porque ele falou, olha, eu já passei pela fase que você tá. E isso faz com que, né, Sandrão, você tenha experiências que eu tô vivendo e nem sempre eu sei resolver. Ah, não, mas entendeu? Isso é fato. Sim. Cara, se você me perguntasse hoje assim, Sandro, eu posso abrir uma mentoria? Eu ia levar 2 segundos para te responder, sim. Sabe por quê? Porque o que faz de nós um mentor de alguém é a gente já ter passado por uma jornada e o fato do conhecimento que a gente adquiriu, a gente consiga ajudar alguém. Você já tem isso já há muito tempo. Você está à frente de muitas pessoas. A prova disso, que mesmo dentro da minha mentoria, você conseguiu ajudar outras pessoas. Sim. Isso é maravilhoso. Né? Então, assim, ter esse olhar sobre isso, sobre quem você é, mas ter a humildade de sentar e aprender sempre um pouco com qualquer um, com alguém que possa te ensinar, é muito importante. Eu costumo falar, né? Ninguém é tão ruim que não possa ensinar nada e ninguém é tão bom que não possa aprender. Você sabe que a gente falando ainda de mentoria de mastermind, tem um mastermind que eu frequento, que é do meu amigo lá do Vitor Damasio. Um abraço aí pra vocês, então. Vou falar uma coisa pra vocês. A penúltima edição, eu sentei do lado de um cara, esse cara fez uma palestra sobre funil de vendas. Só pra gente contextualizar essa pergunta no final. A palestra do cara e o meu papo com ele me fizeram economizar R$100 mil a cada 3 meses no tráfego pago. R$100 mil a cada 3 meses. Caramba. Só um funil de vendas que o cara me ensinou a fazer. E cara, isso aí eu tô vivendo na prática, porque eu tô com uma empresa de marketing, agora lá do Rio Grande do Sul. Muito boa, tá? De marketing? Muito boa mesmo. Tá entregando o que prometeu, você tá entendendo? Tá no começo, tomara que continue fazendo isso, mas assim, cara, hoje o número de visualizações no meu Instagram caiu em 40%. Beleza. Mas o número de procura subiu em 50%. É sobre Você isso. tá entendendo? É sobre isso, filho. Que se dane. dane o número de... Entendeu? Como que foi a conversa com ele sobre funil de vendas? Sobre funil de venda. Então eu tava contando aqui pro Du que eu tava no Mastermind e sentei do lado de um cara, e esse cara ele é especialista em funil de vendas, né? E ele desenhou comigo 2 estratégias dentro do episódio lá do Mastermind, e a gente, através disso, economizou R$100 mil em cada 3 meses, só com essa estratégia. E aí eu vou te fazer uma outra coisa. 400 mil no ano. No ano. E eu pago 120 mil por ano. Nesse Mastermind. Pô. A conta fechou ou não fechou? Fechou. E nem foi... nem foram as palestras do Mastermind que fizeram isso. Foi o relacionamento. Com quem você tava. Mas muitas vezes eu vou em lugares... Por exemplo, no outro Mastermind que eu participo, eu fui esses dias numa palestra, num encontro, né, que são 3 por ano, fui no encontro e tipo assim, não estou me ensoberbecendo em relação a isso, eu não peguei nada de novo em relação a isso, mas fiz um negócio com um cara praticamente milionário. Sim. Com um cara que estava sentado lá. E sobre isso, sobre o ambiente, sobre a mesa, sobre o network, sobre com quem você conversa, as oportunidades que você cria. Agora, vamos lá. Vou pagar R$100 mil, 120 mil para tirar foto dentro do mentorado, com o mentor e tal. Vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro. Por quê? Porque a gente acabou de falar no início. Tem que ser intencional. Sandrão, você fala que o médico ele tem que aprender a se expressar, né? Essa questão da intencionalidade que nós estamos falando. Como que você vê isso na prática? Como que você acha que hoje um médico que está se expressando de uma forma despertaria o interesse de você consultar com ele? Então, eu acho que o médico, para ele gerar uma autoridade a ponto dele chamar alguém para dentro do consultório dele, ele tem que respeitar algumas coisas. Os maiores erros relacionados a marketing efetivo estão relacionados ao fato de que muitas agências até sabem fazer tráfego pago, mas não sabem orientar o profissional a fazer. Então a gente precisa entender que mesmo na rede social, a gente precisa entender que isso passa por um amadurecimento de relacionamento. Então veja bem,
Não adianta eu pegar um Instagram muito bonito, muito bem decorado, com fotos lindas, e eu fazer chamada para ação o tempo inteiro, clica aqui, agenda sua consulta, clica aqui, agenda sua consulta, clica aqui, agenda sua consulta, se eu não me dou lá dentro. Cara, eu aprendi isso na pele. Exatamente. Isso que mudou. E eu também aprendi isso na pele, porque existem duas coisas que a gente precisa ter consciência para que a gente consiga elevar o nosso padrão dentro da internet. Uma coisa é distribuir conteúdo de verdade para pessoas e ajudar pessoas. Porque isso ativa duas coisas, audiência e reciprocidade. Sim. Tá? E a segunda coisa, você de forma completamente intencional começar a formar um grupo de pessoas que te assistem, que te seguem. É um efeito manada, literalmente. Todo mundo vai te seguir, Du? Não. Tem gente que vai me seguir e não vai te seguir, tem gente que vai te seguir e não vai me seguir, tem gente que vai me seguir e não vai seguir o outro, a gente não vai agradar todo mundo. Mas o fato é que, se a gente entende que a gente tem um grande grupo de pessoas, esse grupo vai crescendo e a gente alimenta esse grupo de pessoas com informação de qualidade, de relevância, e aumenta o nível de consciência dessas pessoas, elas vão estar prontas para você pegar na mão dela e chamar ela para uma ação. Vem para mim, vem cá. Então, o que acontece? Perfeito. O amadurecimento. Primeiro, a apresentação. Então, através de conteúdos, você mostra quem você é. Tá? Quais são suas capacidades técnicas, o que você faz, e você distribui isso de forma completamente despretensiosa, mas intencional. Para que as pessoas te conheçam, para que elas conheçam quem é você. Segunda coisa, distribuição de conteúdo. Todo conteúdo que você posta, ele tem que de fato gerar uma transformação em alguém, cara. Sim. Você não pode postar, abrir sua câmera e fazer uma merda de um conteúdo simplesmente porque você tem que fazer. É melhor não fazer, cara. É melhor não fazer, de verdade. Então, você distribui um conteúdo. Ou seja, você está gerando relacionamento, pertencimento e grupo. Depois, esse cara, na maioria das vezes, passa um tempo te assistindo, gera um relacionamento e ele fica pronto para ação. E aí, você chama um sentimento de retribuição, né? Exatamente. Pô, esse cara, ele me ajudou com várias coisas na vida. Eu acho que eu devo comprar um curso dele, porque eu... Devo comprar um curso dele, devo passar em consulta com ele. Eu tô aqui na rede social do Dr. Eduardo há 3, 4, 5 meses e ele mostrando uma porção de coisas para mim que realmente são relevantes. É verdade. Agora, qual é o grande erro? Eu contrato uma agência de marketing foda, do ponto de vista de execução. Eu contrato um gestor de tráfego também muito bom de peneira, mas eu não tenho relacionamento estrutural. Logo, isso não se converte. Eu tenho clique, eu tenho audiência, mas eu não tenho conversão. Passei por isso esses dias, Sandrão. Ah, nossa, tinha muito clique, muita audiência, mas a conversão ela estava reduzida. Isso foi até legal porque nós reajustamos. Queria mandar agora um abraço para minha grande funcionária Paula. Você tá entendendo? Tem que falar da minha equipe, né, pô? Paula, isso. Jaque, Maria, eu amo vocês, estamos juntos até depois do fim. Eu também amo vocês, não pode dar uma menção. Elas já foram. Tá, elas já foram na imersão do Sandrão. Ele, quando ele não vai, ele manda pelo menos a equipe dele representar. Não dá pra ir em todas, né? Na última tinha um casamento, o cara era padrinho de casamento, não tinha como. Tá perdoado. E aí, Sandrão, nós dois sentamos. Eu falei, Paula, não dá. Ela falou, não dá faz horas. Só o senhor tá insistindo nisso. Eu falei, não, então vamos trocar. Pô, hoje eu tenho menos visualizações, menos cliques, mas a minha conversão subiu em 50%, que é o que realmente importa, né, Sandrão? Sandrão, eu vejo você batendo muito na tecla do treinamento do time. Onde e no que você acha que isso traz mais resultado? Existem duas coisas que eu defendo muito, que é repetição e processo. Se você não tem um processo muito bem instaurado, a chance de acontecer coisas erradas dentro do seu estabelecimento, dentro da sua clínica, do seu consultório, é muito grande. Então, assim, se você pegar as grandes empresas no mundo, né, isso serve também para a gente replicar no modelo médico. Todas as grandes empresas do mundo, elas têm processos muito bem definidos. E quando eu falo processo, eu quero que você entenda que processo é o processo como um todo. Você sabe que durante algumas vezes eu vi muitos colegas nossos médicos colocar a culpa, por exemplo, em enfermeira.
né? Olha, a enfermeira fez a diluição errada, a enfermeira aplicou alguma coisa errada e tal. Essa mulher é uma burra, isso aí é incompetente, tal. E tá tudo certo, tá? No primeiro momento. Mas no segundo momento, a gente com o olhar de gestor, a gente tem que olhar e perguntar o seguinte, tá tudo bem, ela errou, você identificou o erro, mas deixa só eu olhar onde está o processo de diluição que ela errou. Aí ela vai falar, mas como assim? Não, o processo, onde você fez um POP mostrando para ela qual é o processo de diluição que é padrão da sua clínica. Ah não, mas eu não tenho isso. Então você fica à mercê, tá? Da boa vontade, do bom entendimento de cada pessoa, que é completamente diferente de você. Totalmente diferente. Então os processos, eu falo para as pessoas que eu sou muito chato, desde de ligar o ar-condicionado quando chega, ligar a luz, ligar o computador, tirar a senha, iniciar a bioimpedância, tudo isso tem dentro de um processo. Por quê? Porque quando eu defino o processo e quem executa o processo, quando esse processo não é executado, eu já sei quem errou. Com certeza. Então, como eu notifico, por exemplo, vamos supor, eu tenho 3 recepcionistas, tá? Se uma é responsável por ligar o computador e a outra é responsabilidade dela ligar a luz, quando eu chego e não tem processo e nada disso está ligado, de quem eu chamo a atenção? De ninguém. Você tem que chamar a atenção de você. Você tem que olhar no espelho e entender que quem errou foi você. No momento que sua enfermeira erra uma diluição ou uma aplicação e você não tem um processo muito bem definido e treinado, a culpa é tua. A incapacidade de você gerir e de você treinar. Então, processo e treinamento, eu sou muito chato, porque eu acredito que isso transforma a forma de uma empresa andar. Concordo totalmente. É aquele negócio que a gente costuma dizer, o óbvio que precisa ser dito. Eu não preciso ficar à mercê da sua percepção. Dito e mostrado na Exatamente. prática. Exatamente. Então, olha, Eduardo, você vai trabalhar agora aqui comigo e a partir desse momento, qual é a sua função? X, Y, Z. No momento que X não é feito, Y não é feito ou Z não é feito, quem deixou de fazer? O Eduardo. Mas eu dei ciência a você. Existe um processo para isso. Então o processo de treinamento, eles são muito importantes para que você consiga ter um nível de execução com perfeição, né? Com perfeição nunca vai existir, mas com melhor funcionalidade que existe e que a gente possa também ficar mais seguro que tenha menos erro. Então processo e treinamento são coisas essenciais. Não tem como, né? Eu gosto muito do Abílio Diniz, hoje Deus o tenha, mas assim, foi um exemplo para todos os empresários do país. E ele sempre falou, olha, em todo negócio, tanto no público quanto no privado, são pessoas e processo. Pessoas e processo. Pessoas e processo. Exatamente isso. Todo mundo que teve sucesso, Sandra, fez a mesma coisa. Ah, mas eu vou fazer diferente. Poxa, todo mundo fez do jeito. Você quer fazer e quer dar certo, cara, a chance de você dar errado é muito maior. Muito maior. E grandes empresas quebram hoje justamente pela falta de processo. A maioria delas. Eu conheço muitas clínicas, consultórios de colegas e mentorados e tudo, que quando as pessoas se deparam com o processo, porque o processo é chato, né? A verdade é essa. Demais, meu Deus. A verdade é muito chata. Ah, mas eu vou ter que ter processo disso. Você vai ter que ter processo disso. E aí você começa a trazer um entendimento para a pessoa, porque não é só falar, né? É trazer um entendimento para que ela entenda o quanto é importante ter um processo bem definido em cada setor da sua empresa. Porque quanto mais funcionário você tem, quanto mais setores você tem, quanto mais responsabilidade você tem, mais bem definidos precisam ser os processos. Porque senão, cara, você fica aquele samba do crioulo louco, né? Você não sabe de quem cobrar. Quem fez? Quem não fez? Foi? Ah, não, mas é culpa de não sei quem. Não sei quem. Não, amigo. Suas atribuições são essas. Entende? Então eu acho que treinamento, cara, e processo é o que transforma a vida de estabelecimentos, clínicas e afins. Sandrão, qual o erro que você mais viu, tá? Vários colegas cometendo, que continuam na estagnação e eles não percebem que eles estão errando? Unanimemente? Unanimemente. Misturar CNPJ com CPF. Esse é o pior. Esse é o pior. Você sabe que todas as vezes quando a gente dentro da mentoria a gente faz uma call de entrada, né, de boas-vindas e tal, e quando a gente chega nesse ponto de conversar sobre isso, é unânime. Eu acho que 80% das pessoas que entram na mentoria
95, cara. Não fazem diferença. É porque tem 15% que não falam, né? Não faz a diferenciação de CNPJ para CPF. E aí você começa a perder completamente a mão e você não consegue fazer uma métrica muito bem ajustada daquilo que você tem. Porque o cara começa a pagar todas as contas pessoais dele com o CNPJ e usa o CPF para pagar a conta da empresa. E aí ele não pega nota, aí ele não dá baixa e vira uma coisa louca. E de repente, você por não ter isso muito bem estruturado, você não saber quanto você retira, você não saber quanto aquilo de fato deixa de lucro, a margem de lucro que aquilo deixa, você compromete o negócio até levar isso à falência. Então esse é o erro primordial. Você já passou por isso, Sandro? Claro. Eu também, cara. Vou te falar, eu também passei por isso, aprendi isso na pele, cara. Porque nós achamos, quando nós começamos a faturar mais, você acha que o dinheiro é seu. E tá ali, eu vou usar. É. Pô, eu uma vez eu tinha, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu tinha 300 mil na conta da empresa. Era dia 28, eu queria comprar um carro, eu saquei 300 mil e não tinha dinheiro para pagar a folha dia 5. Cara, tem gente que acha que isso não acontece, né? Não, aconteceu comigo, pô. Mas o que é legal? Eu tô aqui contando isso, porque eu vivi isso, entendeu? Então, mas esse pra mim é o erro primordial, que se você for me botar assim, cara, o que você mais vê em tudo que leva a pessoa à ruína é não ter a habilidade de separação do CPF com o CNPJ. Isso aí é o que leva a pessoa à ruína. Cara, e foi um baque muito grande pra mim, sabe? Porque, poxa, independente das coisas, mas você começou a adquirir patrimônio vindo do CNPJ. Beleza, mas muita coisa eu comprava no CPF. Sim. Tá bom. Isso era retirada da empresa? Cara, de certa forma era, mas não era uma retirada programada, né? Era uma... Eu falo, olha, não é o que eu quero, é o que eu posso. E naquele momento era o que eu queria. O que prevalece, o que eu quero. O que eu quero? Eu quero isso, pronto. Isso aí é até uma certa forma de, assim, ser mimado, né, Sandrão? Massagear o ego. Massagear o ego. Lógico. E, cara, quando você vê, você para e fala, poxa, peraí, tá faltando dinheiro aqui, cara. Acho que eu tô num projeto maior do que eu consigo. Você sabe que, eu vou falar isso hoje pra você, quando minha consulta foi para, acho que R$400, foi a segunda vez que eu aumentei minha consulta. Primeira vez quando eu abri o consultório, a consulta custava em 2012 R$350. Quando ela foi para R$400, que eu comecei a ganhar ali um dinheirinho, que tinha mais... Cara, eu fazia a conta assim, eu atendi 10 e 4 mil, filho. Pegava 4 mil e fazia o Pix para minha conta. Eu já vi muito isso. Desse jeito. Queria saber. Manda tudo pra conta física aí, vamos ver o que dá. E vamos ver o que dá. Cartão de crédito e tudo acabou. Mais. Então assim, esse pra mim é o erro primordial aí que a maioria das pessoas cometem, que realmente afunda uma empresa. Você acha que tem que ter o Prolabore? Acho. Fundamental, né? Fundamental. Até para ter limite, né? Você sabe, exatamente. Até para ter limite. Exatamente por esse problema. Exatamente por esse ponto. O Prolabore ele vai te colocar limite. Mas eu acho assim, eu com a minha expertise, eu fiz administração de clínica na IBMEC e eles têm uma vertente lá voltada para administração de clínica hospital, né? Uma matéria que eles falam muito disso. E eles falam que por conta da oscilação da medicina, o que é mais certo é você ter um Prolabore de retirada a cada 3 meses, não ter mensal. Por quê? Também, né? Por quê? Para que você consiga fazer uma média de ganho e aí você parametriza isso e faz uma retirada em cima da média. Porque a gente mesmo, você trabalha com nutrologia, você sabe, a gente tem alguns meses de sazonalidade. Sim. Né? Julho, por exemplo, é um mês muito ruim para mim. Pô, pra mim começa a ser bom, tava até conversando sobre isso hoje. Pra mim a safra começa a partir de agora. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Pô, pra mim são os melhores meses do ano. Assim, os meses ruins pra mim, tá? Sim. A segunda quinzena de julho, que é férias escolares, todo mundo sai de São Paulo. São Paulo é uma característica as pessoas viajarem. E a primeira quinzena de janeiro. O meu é maio.
Você acredita? Porque é na entre safra lá do Mato Grosso e todo mundo decide viajar em maio, porque é uma fase tranquila na agricultura. Mas aí é por conta também do tipo, né? Do tipo de trabalho. Sim, né? Do tipo mas de trabalho. Mas aqui eu tenho 2 períodos ali que são muito. Agosto é o meu melhor mês, sempre, todos os anos, bate recorde em cima de recorde. Agosto é o melhor mês. Então, com a sazonalidade... Agosto é longo, né, cara? Eu gosto pra caramba. Eu também, é o mês que eu mais gosto. E com essa sazonalidade, você tem um processo de oscilação. Então, o que acontece? O que eu indico, inclusive, para as pessoas hoje? Faz uma média dos 3 meses e faz uma retirada trimestral. Porque você consegue ter um apanhado geral sobre isso. Ah, mas eu não tenho fluxo de caixa para segurar 3 meses sem fazer retirada. Tá tudo bem, é uma outra coisa. Faz uma retirada mais conservadora. Sim. Né? E aí depois você vai estruturando o caixa até você ter para fazer a cada 3 meses. Mas o fato é que você faz uma retirada, um prolabore muito mais inteligente, fazendo de forma trimestral. Com certeza, e você não gasta com besteira, né, cara? Você não gasta com besteira. Você já sabe que você só vai receber daqui a 3 meses. Não, e o legal disso é o seguinte, se você é uma pessoa que já desenvolveu um olhar para a inteligência financeira, você faz uma retirada a cada 3 meses, suponhamos que você retire 1 milhão a cada 3 meses. Sim. Né? Por exemplo, você tem seus planos de investimento, não tem? Sim. Então, quando você tirar aquele 1 milhão, você vai pegar X, bum, bota lá. Aí você vai lembrar que você tem, qual é a sua despesa fixa? Ah, minha despesa fixa é 50 mil reais na minha casa. Uhum. Então eu tenho 3 meses, 150. Puta, beleza. Pum, esse dinheiro tá aqui. Ah, eu tenho isso. Aqui, tá. Você começa a coordenar o dinheiro de forma muito mais inteligente. Porque quando você faz uma retirada e você tem fluxo para retirada, o que acontece? A retirada é emocional. É emocional. É o que eu quero. Não, esse mês foi muito bom. Eu não vou tirar 1 milhão, vou tirar 1 milhão e 300. Entendeu? Só que na maioria das vezes, quando você faz a retirada emocional, o prolabore emocional, você deixa de deixar dinheiro no caixa da empresa para fazer um futuro investimento. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Você pode estar fazendo um investimento no CPF, não tem nem problema. Que seja bom. Que seja. Mas a gente precisa entender que essa retirada inteligente ela traz mais segurança para a gente em relação a isso. Muito mais. Isso é o que separa, né, os meninos dos homens. Né? Senão não adianta. Adulto faz o que precisa ser feito. Menino faz o que ele quer fazer. Na verdade é forjado na porrada, né, Sandrão? Sim, sim. Porque, poxa, você vai apanhando e vai apanhando e vai aprendendo, vai apanhando e vai aprendendo, vai apanhando e vai aprendendo. Mas você não concorda comigo que boa parte do homem que você se tornou foi das pancadas que você levou? Lógico, eu até brinco, falo, ó, você só me bate da mesma forma só uma vez. 2 vezes aí não tem como. Exatamente. Até no jiu-jitsu eu brincava falando, não, beleza, me finalizou o show. Mas nunca mais você Desse jeito não. Desse jeito não, você vai ter que ter uma variaçãozinha, aí não tem jeito, né? Então galera, o papo tá bom, mas vamos encerrar mais um episódio do nosso MetaCast. Queria agradecer muito meu grande amigo Sandrão. Irmão, que isso. Muito bom ter você aqui. Muito bom estar com você aqui. Espero que venha mais vezes aqui. E agora nós vamos trazer o nosso grande amigo Joaquim. Tá? Isso, em tá breve convocado. você, Joca, tá convocado, viu? E já vai dar pra você fazer o podcast depois da inauguração da Clínica. Pô, aí ó, tá convidado, tá fechado. No dia da inauguração, umas horinhas antes, nós vamos bater um papo, Joca. É isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijo, gente, fica com Deus.